Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar do verdadeiro duelo de titãs, Saladino contra Ricardo Coração de Leão. Pra gente começar a falar da Terceira Cruzada e dessa briga épica entre os dois, a gente precisa entender como estava ali o Oriente Latino depois daquele desastre que foi a Segunda Cruzada. Basicamente, o Nur el-Din, que era o cara ali que juntou os muçulmanos e estava atacando os cristãos, quando ele conseguiu tomar ali a cidade de Alepo para ele, retomou a Damasco, né, de volta, recompondo ali o reino da Síria, ele voltou seus olhos para a dinastia Fatímida no Egito, ou seja, ele queria acabar com os xiitas fatímidas, porque ele era um turco sunita, ele tinha vários sunitas ali embaixo do comando dele. Ele falou, vou deixar ali os cristãos um pouco quietos, eles não estão me enchendo muito o meu saco, vou tocar o pau em cima dos fatímidas. E ele foi para o Egito. Só que ele mandou um general dele, o Shirkuh, que tinha um sobrinho que vai ficar muito famoso, que é o Saladino. Entre idas e vindas desse exército turco para o Egito, o califa ali do Egito pede ajuda para quem? Para os cristãos, porque ele considerava que os turcos eram bárbaros e hereges, eles nem eram considerados árabes, eles eram turcos, eram outra etnia, era um absurdo esses caras querendo tomar o califado. E aí ele pediu ajuda para o rei Almarico, que era agora o rei de Jerusalém. Esse rei foi e ajudou o califa ali uma primeira vez, na segunda vez também ajudou, os turcos fugiram, só que ele resolveu atacar o califado do Egito. Ele atacou Bilbis, destruiu Bilbis e depois foi para o Cairo. Quando ele chegou no Cairo, o califa mandou queimar a cidade inteira, deixou só uma parte da cidade sem queimar, os cristãos não tinham recursos e tudo, mas fizeram uma barbaridade no que eles encontraram, indo muito contra os votos cristãos e dos cavaleiros naquele momento ali que eram tidos como os heróis da Europa. Foi um verdadeiro massacre. E aí o califa pediu ajuda para o Nur el-Din. E os cristãos, mais uma vez, conseguiram uma proeza, juntaram os sunitas e os xiitas. Nesse meio do caminho, Saladino achou que a cabeça do sultão do Cairo não ficava bem no corpo dele, então ele a removeu e tomou o lugar dele, e com o tempo ele cresceu politicamente. Depois de algum tempo, Almarico e Nur el-Din morreram, com diferença ali de 2 meses entre um e outro, e o Saladino acabou por aclamação popular sendo eleito como o governante dos povos árabes. Lembrando que Saladino não era o nome dele era Yusuf ibn Ayyub, mas ele escolheu Saladino porque Saladin representava o retificador da fé. Então agora a gente tem Saladino ali no comando do mundo árabe, enquanto isso no mundo cristão o rei Almarico morreu, quem toma a coroa é o seu filho Balduíno IV, que vai ser um dos grandes reis lendários cristãos e eu acho que provavelmente o principal rei cristão ali na região do Oriente Latino. Balduíno IV é considerado corajoso, esperto, inteligente, bom senso, diplomático, era o cara, o rei dos reis, ele só tinha um problema. Ele assumiu o trono com 13 anos, já era muito inteligente para a idade dele, mas desde os 9 ele tinha lepra. E infelizmente vai ser um rei que vai morrer aos 24 anos, já sem os pés, sem as mãos, sem o nariz, sem as orelhas, praticamente com a carne toda putrefata por causa da lepra, que não tinha uma cura naquela época, então foi uma grande perda para os cristãos. Inclusive quando ele morreu, os próprios muçulmanos ficaram muito sentidos e velaram o corpo dele, mas ele é muito importante nessa história, porque ele é o cara que vai criar uma espécie de bem-estar com os árabes. Saladino e Balduíno IV vão se respeitar muito, vão fazer vários acordos e parece, nesse momento, a gente tem um fio de esperança de que os cristãos e os muçulmanos vão conseguir finalmente viverem em conjunto ali no Oriente, com os muçulmanos deixando os cristãos na região costeira para conseguir manter o comércio com a Europa e manter as feiras europeias abastecidas dos produtos, e os muçulmanos com seus locais sagrados, com suas cidades mais importantes ali sob o comando deles, mantendo ali um comércio e uma respeitosa vizinhança com os cristãos. Mas existe um personagem nessa história que vai desequilibrar essa balança. Seu nome é Reinaldo de Châtillon. Esse cara era o famoso encrenqueiro da Idade Média. Ele arrumou confusão em todo lugar que ele passou. Quando ele chegou em 1148 com o rei Luís VI lá da França em Jerusalém,
Ele era um nobre de segundo escalão, ou seja, ele era o segundo filho de um nobre, ele não tinha direito a herdar nada. Ele era o que a gente chama de nobre sem terras. Então ele vai para o Oriente Médio ali, com aquela promessa da riqueza, das terras, que todos os cruzados teriam caso fossem. E a gente está falando agora de um período entre a segunda e a terceira cruzada. Esse cara, ele resolve dar em cima da princesa de Antioquia. A princesa de Antioquia era viúva, sabe de quem? De Raimundo. Lembra do Raimundo da Segunda Cruzada que seduz a sobrinha Eleonor de Aquitânia? Pois é, lembra que ele tinha uma esposa de 9 anos? Essa esposa cresceu, ela agora tem 20 anos e ela cai nas graças desse galanteador cavaleiro e acaba casando com ele escondido, o que depois causa um grande choque entre todos os nobres, mas é o suficiente para o nosso amigo ganhar uma posição numa das principais cidades cristãs da região, que era Antioquia. E o que ele faz? Ele ataca Chipre com força total, destrói as cidades, destrói os conventos, rouba tudo que vê pela frente, acaba com a virgindade das freiras. Isso foi um absurdo. E aí quando o imperador bizantino reclamou, falou: meu, você tá louco, você tá atacando justamente a ilha que ajudou a primeira cruzada, a segunda cruzada a não passarem fome, ele deu uma resposta educada pro imperador, mandando os narizes dos padres ortodoxos pro imperador. O imperador ficou furioso e ele voltou para Antioquia, e o imperador ficou tramando ali uma vingança, que depois de algum tempo ele juntou um exército e foi atacar Antioquia, mas nosso amigo Reinaldo de Châtillon, não tão amigo, abriu os portões da cidade, ajoelhou perante o imperador, quase chorando, pediu perdão, conduziu o imperador pelas ruas de Antioquia, quase numa condição de submissão, e o imperador realmente acreditou no arrependimento de Reinaldo e foi embora. Mas era tudo uma encenação, porque Reinaldo continuou atacando caravanas de turcos, caravanas de cristãos, de árabes. Ele não fazia distinção, ele atacava todo mundo, ele roubava todo mundo. E tanto Saladino quanto Balduíno conversavam com ele: pelo amor de Deus, para com isso, você vai causar um problemão aqui. E ele não estava nem aí. Numa dessas incursões, ainda no governo de Nur ed-Din, ele foi preso e ele foi trancado numa masmorra por 16 anos. Quando ele finalmente foi solto, porque ninguém quis pagar o resgate dele, ele imaginou que já não seria mais príncipe de Antioquia, que a sua rainha talvez já tivesse morrido. Ele resolveu então que ele ia arrumar outra rainha, e ele achou uma outra rainha na Transjordânia que habitava no castelo de Kerak. Ele conseguiu ali com seu charme convencê-la a casar com ele e continuou seus ataques às caravanas, e um desses ataques ele atacou uma caravana em que estava a irmã de Saladino. Mesmo com Balduíno tentando resolver a situação numa boa, Saladino falou: Balduíno, deixa comigo. Ele mandou um exército para atacar Kerak, só que Kerak era um castelo quase que impenetrável. Saladino não conseguiu da primeira vez. Na segunda vez ele levou um exército maior ainda e ele começou a bombardear com enormes catapultas chamadas manganelas essa fortaleza. Para a gente entender um pouco como era Saladino em termos de personalidade, ele descobriu que estava tendo um casamento enquanto ele estava sitiando a cidade, que era do filho da rainha que o nosso amigo Reinaldo tinha casado, e ele mandou perguntar em que torre os noivos estavam hospedados e que iam celebrar as núpcias. Os cristãos falaram qual era a torre e o Saladino proibiu que seus homens bombardeassem aquela torre. O resto do castelo podia, aquela torre não podia. Bem, Saladino não consegue tomar Kerak porque o Balduíno acaba mandando um exército lá para salvar a cidade cristã, mais pelos cristãos do que pelo Reinaldo. E aí Balduíno então manda o exército, Saladino recua e Balduíno e Saladino começam a tentar de novo uma diplomacia para tentar resolver a situação. Mas depois de algum tempo, o nosso nobre herói Balduíno IV, depois de alguns meses, ele falece, e quem toma a coroa é Guy de Lusignan. Guy de Lusignan era um nobre odiado por todos os nobres ali de Jerusalém, mas ele era o marido de Sibila, que era a irmã mais velha de Balduíno, e ela coroa ele como rei. Raimundo de Trípoli se torna o seu conselheiro e aconselha ele a não atacar Saladino naquele momento, para reforçar o reino cristão, mas Reinaldo de Châtillon surge mais uma vez, e como Guy tinha fama de covarde, ele pega nesse ponto de ego de Guy e provoca Guy a atacar Saladino. Fala, ele acabou de recuar, ele não deve estar tão forte, vamos para cima dele. Ele acaba convencendo o novo rei, monta um exército e vai em busca de Saladino. O novo rei então pega um caminho pelo deserto, e aí o exército cristão
sofre de sede, sofre todos os problemas de logística que um exército pode passar no deserto, e a única fonte de água que tinha no caminho ali até onde estavam as tropas do Saladino tinha sido envenenada pelo Saladino, nem água eles tinham, até que eles chegaram num lugar chamado Chifres de Ratim. Chifres de Ratim é uma espécie de uma cratera de um vulcão totalmente árido, e eles acamparam ali e foi tudo que o Saladino precisava. Ele tacou fogo nas plantas e nas gramas que tinham em volta, e com esse fogo a fumaça chegou no acampamento cristão e os muçulmanos fizeram chover flechas adoidado, matando praticamente todo o exército cristão que tinha no Oriente Latino. Foi um massacre enorme, gigante. Os poucos que sobreviveram foram capturados, alguns conseguiram fugir, mas a maioria foi capturada, inclusive o rei Gui de Lusignan, Reinaldo de Châtillon, todos os templários e todos os hospitalários. Os templários e os hospitalários foram mortos pelos religiosos islâmicos como uma forma de esporte. Os muçulmanos davam para eles espadas para que eles matassem os templários e os hospitalários. Como os religiosos nunca tinham lutado, aquela execução foi para os muçulmanos divertida, porque os caras não morriam de primeira com um golpe, era uma coisa extremamente agonizante. Enquanto isso, na tenda de Saladino, lá estava Gui de Lusignan e Reinaldo de Châtillon. Saladino lembrou que Reinaldo sequestrou sua irmã, lembrou que Reinaldo construiu navios modulares para atravessar ali pelo Sinai e tentar atacar Meca. Ele quase atacou Meca para destruir a Caaba, lá o lugar sagrado dos muçulmanos. Ele só não fez isso porque um destacamento egípcio acabou encontrando ele, atacando ele, porque senão ele teria chegado até lá. Saladino lembrou de tudo isso e viu que os dois estavam morrendo de sede, pegou uma taça de água e deu a Gui de Lusignan, que era o rei. Gui tomou dessa taça de água e deu o resto da água para Reinaldo. Neste momento, Saladino começou a pular de felicidade, porque existia uma tradição entre os árabes de que todos que fossem recebidos e fossem servidos de bebida ou de comida não poderiam ser feridos. E olha só, quem deu a taça para Reinaldo foi o rei Gui, não foi Saladino. E Saladino aproveitou essa brecha para sair pulando de alegria de sua barraca, pegar um sabre e cortar a cabeça de Reinaldo fora, finalmente conseguindo a sua vingança por tudo que Reinaldo fez contra os muçulmanos na Terra Santa. Com o exército cristão dizimado, Saladino pega seu exército e se volta para as duas únicas cidades cristãs ali próximas que ainda tinham alguma chance de conseguir resistir ao exército muçulmano, que era Tiro e Jerusalém. Mas ele deixou Tiro de lado e foi para Jerusalém. Ele atacou Jerusalém com chuvas de flecha, e quando os defensores de Jerusalém viam que não iam conseguir mais defender a cidade, o seu defensor ali, eleito por todos, Balian de Iberlin, ele acabou pedindo para que Saladino negociasse com ele, porque eles estavam sem rei, né? O Gui estava preso, tinha sido preso pelo Saladino. Então, Balian acaba negociando com Saladino e ele diz o seguinte: você vai conseguir invadir a cidade. Eu sei que você vai conseguir. A gente sabe que não vai conseguir te segurar, mas enquanto a gente te segura, eu vou destruir todos os mosteiros, todas as mesquitas, todos os símbolos religiosos da minha religião, da sua e dos judeus. Eu vou destruir tudo. Vai acabar essa palhaçada aqui de todo mundo querer tomar essa cidade por causa das coisas religiosas. Eu vou acabar com isso, nada mais importa. Saladino levou essa ameaça a sério e resolveu então negociar com Balian. A negociação foi o seguinte: todo cidadão da cidade poderia pagar o seu próprio resgate para não virar escravo. Eles libertaram 70 mil pobres que moravam na cidade. Saladino também depois resolveu libertar os idosos. E Balian, o bispo Heráclito e o irmão de Saladino, se chamava Safadim, eles pediram 1000 escravos cada um. Saladino atendeu, deu os 1000 escravos e eles libertaram os 1000 escravos. Foi quando o Saladino então resolveu libertar mais uma parte da galera. No fim das contas, só 15 mil pessoas não tiveram como pagar seu resgate, foram escravizados, levados para o mercado de escravos muçulmanos. E com essa conquista de Jerusalém, a ideia do reino cristão na Terra Santa tinha acabado. E essa notícia tinha chegado para o Papa, que ficou tão mal que em uma semana ele morreu. Dizem que ele morreu de tristeza. Nesse momento, um novo Papa assume, Gregório, e Gregório diz:
vamos fazer uma nova cruzada. E ele consegue convencer de novo os nobres, o rei da França e o rei da Inglaterra. Aí ele acaba convencendo os caras, não, vamos lá, a gente tem... Os reis pegam a cruz e falam, vamos acabar com essa galera. Enquanto o rei da França e o rei da Inglaterra estavam se preparando, o imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barba-Ruiva, lembra dele da Segunda Cruzada? Ele monta um exército gigantesco e ruma para a Terra Santa. O rei Henrique da Inglaterra, ele acaba morrendo e quem assume é Ricardo Coração de Leão. E é por isso que Ricardo toma a cruz e vai em direção à Terra Santa. Enquanto os exércitos franceses e ingleses se reúnem na França para partirem juntos, o exército alemão já está praticamente chegando na Terra Santa. Nesse momento, a Europa estava um pouco diferente do que ela estava lá no início da Idade Média. Já tinha uma abundância de comida, as ciências dentro ali de algumas áreas tinham o seu espaço, a maioria da população rural migrava para a cidade. A gente vai chegar em uma época que quase 90% da população vai voltar para as cidades, e aí a igreja vai começar a acreditar que a Europa está vivendo uma espécie de um lamaçal moral. A prevaricação, a gula, a avareza, a cobiça agora dominam a Europa, e o Papa Gregório VIII, ele é muito claro: nós perdemos o Reino Santo por causa de vocês, porque vocês estão prevaricando, porque vocês estão sendo avarentos, egoístas, gulosos. É por isso. E aí os reis se sentem culpados. E é assim que ele consegue fazer com que os reis comprem essa ideia de cruzada. Enquanto então ali os ingleses e os franceses estavam se preparando, Frederico Barba-Ruiva chegou onde era o Império Bizantino, e o imperador bizantino estava negociando com Saladino em segredo para atrasar a chegada dos cruzados, para que Saladino conseguisse se preparar. Eles estavam aliados. O Barba-Ruiva desconfia disso porque começa a ver que o imperador, o Isaac Comnena, não está ajudando, e eles atacam uma cidade chamada Filipópolis. Isaac tentou negociar, mas Frederico falou: sem negociação, nós somos cristãos, você está do lado dos muçulmanos, eu vou acabar com a Trácia, eu vou invadir Constantinopla. Em 1189, Isaac levou a sério as ameaças de Frederico e ajudou então Frederico a ir para o famosa desfiladeiro de Dorileia lá na Anatólia, falou: pode passar, eu ajudo, deu suprimento, se foi. E na Terceira Cruzada, os germânicos experimentaram mais um pouco do que os primeiros e os segundos cruzados experimentaram. Eles passaram por aquele deserto, foram fustigados pelos ataques dos turcos, até que eles conseguiram tomar uma fortaleza chamada Cônia, e lá eles conseguiram um respiro de sossego. Depois dessas semanas de descanso da tropa germânica, eles rumaram para as montanhas Taurus. A gente falou delas no outro vídeo da Segunda Cruzada. E lá, o Frederico Barba-Ruiva, já com 70 anos de idade, querendo a coroação do seu reinado pela cruzada, ele resolve nadar num rio e um redemoinho o puxa para o fundo e ele morre afogado. Associado a isso, a peste negra começou a atacar o exército alemão também. Então, basicamente, o exército se desfez. Eram 100 mil homens, a maioria voltou para o Sacro Império Germânico e poucos ficaram ali, onde eles buscaram abrigo em algumas cidades cristãs que ainda resistiam. Esses alemães, então, que sobreviveram foram até Acre, lá eles ficaram, mas a Terceira Cruzada estava apenas começando. Depois de juntarem seus exércitos, Ricardo Coração de Leão e Filipe se separaram pegando duas rotas diferentes. Ricardo precisava passar pela Sicília para resolver um problema familiar e depois ele passou pelo Chipre. Na Sicília ele coloca a ordem, coloca praticamente um vassalo dele na Sicília, e depois quando ele chega em Chipre, tinha um governador bizantino que vai contra ele, mas o cara é varrido em várias batalhas contra Ricardo. Ricardo toma Chipre e acaba transformando Chipre numa base aliada cristã, que os cruzados agora têm uma base de abastecimento para costa ali, para poder avançar para o interior e retomar Jerusalém. Aqui cabe que durante essa viagem, Ricardo tem um contato muito próximo com um místico cristão chamado Joaquim de Flora. E nosso cronista Guilherme de Tiro, que nos conta quase tudo que sabemos sobre esse assunto, Guilherme diz que naquele momento Ricardo passou por alguma fase mística, alguma iniciação em que ele passou nu dentro de uma igreja e que isso mudou profundamente Ricardo, como se todo o mal que habitasse nele deixasse o seu corpo.
Logo após isso, ele e o rei Filipe criaram as leis das cruzadas, proibindo o jogo, apostas, uma série de comportamentos que o exército não poderia fazer, porque Ricardo ele era muito rígido com a disciplina do exército, e isso vai ser muito importante lá na frente. Antes mesmo então de chegar em Jerusalém, como eu já disse, ele já tinha colocado um vassalo na Sicília, estabelecido uma base em Chifre, já tinha casado com uma princesa espanhola, ajudando ali as relações da Inglaterra com os antigos reinos ali que hoje formam a Espanha. Já estava virando uma lenda e ainda nem tinha chegado na Terra Santa. Bem, enquanto o Ricardo estava se preparando para sair de Chipre, ele recebeu Guy de Lusignan. Ele falou, opa, peraí, mas você estava preso. E Guy fala, não, eu fui liberto para poder conversar com você, porque a gente precisa negociar na Terra Santa, o bicho tá pegando, a única cidade que tá sobrevivendo lá é Tiro. Tiro é a única cidade cristã e Conrado de Montferrat é o cara que manda em Tiro, ele tá precisando da sua ajuda. E Acre vai ser atacada por Saladino. A gente tá num momento crítico lá, precisamos de você. Bem, então Guy de Lusignan apareceu lá no Chipre para convencer o Ricardo Coração de Leão a ajudar, porque o Saladino tava causando e talvez fosse tomar Tiro. Tiro a cidade. O que o Ricardo não sabia é que o Saladino tinha soltado o Guy com a condição de que o Guy voltasse para a França e nunca mais pegasse armas contra o Islã. Não era bem isso que o Guy queria, porque enquanto o Ricardo estava se preparando, o Guy voltou para Tiro e tentou convencer uma galera a dar um apoio para ele se tornar o rei, de novo, de todo o Oriente Latino. E nesse momento, Conrado de Montferrat, que era o governante de Tiro, queria ele se tornar o rei. Para apimentar mais essa disputa, tinha o pessoal de Pisa e o pessoal de Veneza, as duas cidades italianas que eram extremamente comerciais, assim como os genoveses. Os três entraram ali num pau, os venezianos meio que ficaram de boa, mas os genoveses e a galera de Pisa, cada um resolveu apoiar um dos lados, um apoiando Conrado, outro apoiando Guy. E o Guy saiu e começou a montar o seu próprio exército. Bem, o Guy conseguiu apoio de quem tinha sobrevivido àquele massacre lá no Chifre de Hattin. Ele tinha conseguido apoio de algumas forças militares que ainda vinham da Europa, algumas ondas menores migratórias de exércitos, de mercenários. Ele conseguiu apoio de uma galera que tinha sobrevivido àquela cruzada germânica, lembra que o Frederico Barbarruiva morreu e uma galera foi embora? Mas uma galera tinha ficado ali, ou seja, ele conseguiu juntar um exército. Ele resolveu atacar Acre. Acre já era uma cidade que estava na mão dos muçulmanos. Ele criou umas trincheiras, fez lá um esquema para atacar Acre. Só que ele era bem ruim militarmente, como a gente já viu. E aí o que acontece? Ele cercou Acre, sitiou Acre. Acre fica no litoral. E o Saladino sitiou ele. Ou seja, ele ficou preso entre Acre e o Saladino. E a ideia do Saladino era esmagar de uma vez por toda aquele exército que estava se levantando contra Acre. Nesse momento, o rei Filipe da França chegou e conseguiu, com seu exército, começar a diminuir a pressão do Saladino em volta. Ele conseguiu segurar o Saladino e foram atacando Acre. E aí tinha a fortaleza de Acre, uma fortaleza extremamente difícil de ser tomada, e eles começaram ali o combate para tomar a fortaleza de Acre. Saladino tentou algumas incursões, foram vários combates, tiveram muitos combates sangrentos, até que Ricardo chega e aí ele consegue efetivamente liderar um ataque mais maciço contra Acre, e mesmo doente. E olha que louco, ele estava numa maca, atirando flechas nos vigias da torre principal de Acre. O Saladino ficou sabendo disso e ficou sabendo que ele estava com uma doença chamada Arnaldia e mandou para ele frutas e sorvete. O Ricardo tomou o sorvete, comeu as frutas, agradeceu ao Saladino e melhorou da doença, porque a Arnaldia é um tipo de escorbuto, que é uma doença que dava muito em marinheiros por falta de vitamina C. Bem, eles conseguiram finalmente tomar Acre, e quando eles estavam para invadir, o povo de Acre saiu, quis fazer um acordo com o Ricardo, dando um preço ali para que pagassem para Ricardo não destruir a cidade. Então Ricardo invade a cidade com a promessa de que esse preço vai ser pago, e ele toma a principal fortaleza da cidade, enquanto o rei Filipe vai tomar a fortaleza que era dos templários dentro da cidade de Acre. E nesse momento, a gente tem Leopoldo da Áustria, que era ali um rei menor, um nobre menor, e o cara não fez nada, e ele resolveu ir lá e colocar a bandeirinha dele do lado da bandeira do Ricardo. E o Ricardo olhou e falou, não, meu amigo, você não fez nada, você não vai vir aqui querer tomar nenhum espólio. Pegou a bandeira dele e jogou fora, e o cara ficou pé da vida, e o Ricardo com certeza se arrependeu durante sua vida dessa decisão, e a gente já vai ver por quê. Com Acre conquistada, o rei Filipe da França estava meio doente, já estava meio de saco cheio
tal de cruzada, por causa de tanto tempo ali de combate, ele resolve ir embora. Ele vai embora e leva o exército francês com ele, e o Ricardo fica meio preocupado porque, né, tinha a guerra da Inglaterra com a França, a guerra ali eterna, né, guerra dos 100 anos, todas as guerras entre Inglaterra e França, principalmente por causa da Normandia, e o Ricardo ficou preocupado, mas o rei francês falou: não, eu te juro que enquanto você estiver aqui, não vai acontecer nada, não vai ter nenhum tipo de batalha. Assinaram o acordo, o Ricardo ficou enfurecido, mas o rei francês foi embora. E o tal Leopoldo da Áustria foi embora também. O Ricardo ficou sozinho com o exército inglês. O Ricardo, nesse momento, tinha 85 mil homens super bem equipados e super bem treinados, um belo do exército. E depois de reformar Acre, depois de eles se recuperarem ali das batalhas, o Ricardo resolve então que é hora de descer e ir a caminho de Jerusalém. Ricardo então decide que vai marchar ao sul, não vai mais perder tempo, mas antes de chegar em Jerusalém ele quer tomar Jaffa, que é um dos principais portos que a gente tinha ali. Lembra lá na primeira cruzada que foi o porto usado para chegar os navios, a madeira? Então agora esse porto ele volta a ser um porto de extrema importância, principalmente porque essa cruzada ela também tem motivos comerciais. Lembra que as feiras da Europa precisam ser reabastecidas? Jaffa é uma peça estratégica nesse plano todo. E tá no caminho, vamos tomar Jaffa. O Ricardo então monta o exército dele de uma forma tão organizada e tão disciplinada que mesmo os muçulmanos tentando provocar o exército a sair de formação e tudo, eles não conseguem. E os muçulmanos ficam realmente impressionados com aquele exército marchando de forma extremamente paciente. Até que então o Saladino resolve atacar o exército de maneira mais direta, e nesse momento Ricardo Coração de Leão imprime a Saladino uma derrota extremamente dolorosa. Nesse momento, Saladino perdeu a aura de invencibilidade dele. Até então ele não tinha perdido nenhuma batalha. Ele tinha conseguido, pelo menos, né, conseguir acordos ou vencer as batalhas. Nesse momento ele perdeu mesmo. O exército muçulmano tomou uma bela de uma surra do exército bem organizado do Ricardo. O Ricardo então toma Jaffa, e é muito legal porque a relação dele com o Saladino nesse momento não é uma relação de desrespeito. Eles trocam presentes, eles têm uma relação ali de um respeito de adversários, não só uma questão de inimigos mortais, odiosos. E aí o Ricardo chega em Jaffa e toma Jaffa. Quando o Ricardo toma Jaffa, ele manda um emissário para Saladino pagar a dívida lá de Acre. Lembra aquela dívida da galera que se rendeu? Saladino falou que não mandou ninguém se render, que não ia pagar aquilo, e eles ficam negociando. E o Ricardo fala: vamos, não é legal a gente conversar pessoalmente? O Saladino, com um pouco de medo, um pouco de receio por causa da fama dos cristãos, ele manda o irmão dele, o Safadim, para ficar amigo do Ricardo, e os dois ficam grandes amigos. O Safadim fica muito tempo em Jaffa com o Ricardo, mas o Ricardo fica puto que o Saladino não quer cumprir isso. É nesse momento que o Ricardo vai fazer uma das poucas coisas que vão manchar o currículo dele na Terra Santa, que é matar 3 mil muçulmanos numa colina em que o Saladino pudesse observar de um quartel-general dele. Ele fica realmente puto com isso, e nesses 3 mil não estão soldados, estão idosos, mulheres, crianças. Os muçulmanos ficam realmente preocupados com isso. Esse é um dos motivos, inclusive, que o Saladino manda o seu irmão para lá. Mas o irmão acaba ficando muito amigo do Ricardo Coração de Leão. E aí o Ricardo tem uma ideia genial. Ele quer pegar a irmã dele, Joana, e casar com o Safadim, que é irmão do Saladino. Se ele fizesse isso, ela se tornaria rainha de Jerusalém, o Safadim se tornaria rei de Jerusalém, e tanto os muçulmanos quanto os cristãos poderiam visitar Jerusalém sem ninguém perseguir ninguém. Ia ser a solução dos problemas. E nesse acordo, o Saladino, ele concordava em deixar a costa toda para os cristãos, ali com Acre, com Jaffa. Jerusalém continuava sob domínio muçulmano, mas por uma questão só de rótulo, porque seria uma cidade dividida entre os cristãos e os muçulmanos. Mas nesse momento, Joana, aos berros, segundo nossos cronistas da época, diz que nunca se deitaria com o árabe. E aí o plano de Ricardo de pacificar ali o Oriente Médio nesse momento foi por água abaixo. Bem, sem esse acordo então com o Saladino, ele reforçou Jaffa e resolve descer para atacar Jerusalém. Ele chegou perto de Jerusalém, cerca de uns 20 quilômetros,
mas ele começou a observar que ele não ia ter uma força militar suficiente para, depois de tomar Jerusalém, que ele tinha essa força para tomar, para manter Jerusalém depois, porque a maioria das pessoas iam embora. E aí o que ele faz? Ele vai um pouco mais para o sul, para Ascalão, e ele reforça novamente a fortaleza de Ascalão. Então o Ricardo fez um trabalho grande ali na costa de reconstruir fortalezas. Nesse momento, seu amigo Safadin, irmão de Saladino, avisa para ele que Conrado, aquele cara lá de Tiro, fez uma parceria com Saladino para virar o rei de Jerusalém. E aí começa uma série de impasses entre o Gui, entre o Conrado, e o Ricardo está no meio de tudo isso e precisa resolver. De forma quase providencial, um assassino da seita dos assassinos mata Conrado em plena rua. É dito que esse assassino foi torturado e diz que foi Ricardo que contratou o velho homem da montanha para que um assassino matasse Conrado. Ricardo obviamente negou, mas isso também vai ter consequências mais para frente. Mas eles ainda tinham ali algo para resolver. Quem seria o rei de Jerusalém se eles conquistassem Jerusalém? Conrado tinha acabado de ser assassinado e um monte de problemas de Ricardo tinham sido solucionados com isso, além da pretensão da coroa. O Gui era uma pessoa que ninguém queria apoiar. Ricardo fez alguns acordos e conseguiu colocar ele como rei de Chipre. Mas quem seria o rei de Jerusalém? Tinha um nobre na época que chegou ali nas cruzadas e que ele era muito famoso, pois ele vinha da região mais desenvolvida e civilizada da Europa, que era Champagne, na França. Esse cara se chamava Henrique de Champagne. Ele foi meio que por aclamação dos nobres eleito como o possível rei de Jerusalém. Bem, depois da triste constatação de que Ricardo não ia conseguir tomar Jerusalém e manter Jerusalém, Ricardo resolve voltar para Jafa. Ele reforça ali as defesas de Jafa e leva o seu exército de volta para Acre. Ele já estava planejando ir embora da Terra Santa, mas aí Saladino se aproveita desse momento e ataca Jafa. E toma Jafa porque quase não tinha mais uma defesa ali de exércitos. Ricardo fica sabendo disso, ele fica tão enfurecido, ele nem tem tempo de pegar o exército dele, ele pega uma tropa de meia dúzia de guerreiros ali, sei lá, 50 guerreiros, alguma coisa nesse nível, dos melhores cavaleiros que ele tinha. Ele pega um barco, ele vai para Jafa, ele invade pelo porto, toma a cidade com 50 cavaleiros, porque os muçulmanos não esperavam que seriam atacados e eles estavam meio que ainda pilhando a cidade, tinham prendido a guarda da cidade, mas não tinham prendido todo mundo. O Ricardo conseguiu libertar Jafa novamente, soltar a guarda da cidade, tudo isso com só 50 cavaleiros. E aí, meus amigos, vocês devem estar pensando, bem, o Ricardo foi louco, foi com 50 guerreiros, Saladino contra-atacou. E mesmo assim, com o exército de Saladino contra-atacando, o Ricardo conseguiu rechaçar o ataque do Saladino. Claro que ele recebeu reforço de algumas tropas, mas ainda era um exército muito menor e o Ricardo foi o grande destaque de novo do combate. Um dos cronistas árabes que acompanhou a batalha, ele disse que em qualquer lugar que você olhava no campo de batalha, o Ricardo Coração de Leão estava nesse lugar. Ele não parava, ele ia de um lado para o outro matando muçulmanos e matando, até que chegou um ponto que o Saladino teve que recuar e o Ricardo sozinho, em seu cavalo, foi para cima do exército de muçulmanos e cavalgou na frente do exército de muçulmanos, ameaçando o exército inteiro dos caras sozinho, e por respeito e medo ninguém fez nada. Aí esse cara mereceu o título de Coração de Leão. Bem, finalmente, depois desse episódio, o Saladino resolve então fazer um acordo real com o Ricardo. Os dois estavam vendo muita gente morrer, eram dois líderes que amavam seus povos de verdade. Então eles fizeram um acordo de que num período de 3 anos, a zona costeira ali, que é mais ou menos de Jafa até Tiro, era dos cristãos e o resto ficaria na mão dos muçulmanos. Esse acordo era bom porque ele mantinha uma faixa de terra para os cristãos poderem chegar no Oriente Médio, mantinha vários portos que eram extremamente importantes para os mercadores italianos e também para os franceses e para os ingleses, e também fazia com que os muçulmanos, que eram em muito maior número, deixassem os cristãos em paz. Nesse acordo também estava previsto de que os cristãos poderiam ir para Jerusalém, visitar os locais sagrados sem serem importunados. Ricardo tinha uma esperança de que em 3 anos ele conseguisse montar um novo exército e atacar novamente e tomar Jerusalém. Então ele colocou esse prazo de 3 anos e existe uma lenda dessa conversa entre os dois, de que Saladino teria dito então: ok, Ricardo, eu entendo o que você quer, imagino que daqui a 3 anos você vai querer voltar para tomar Jerusalém, e se eu tiver que perder Jerusalém um dia para alguém, que essa pessoa seja só você.
Com esse acordo oficialmente acaba, vai a terceira cruzada, vamos dizer assim. Ricardo ainda tem que voltar para casa e voltando para casa ele resolve passar pela Áustria. Ele é raptado pelo Leopoldo da Áustria. Lembra dele? Que o Ricardo não deixou colocar a bandeira? Pois é, o Ricardo vai ficar anos raptados. O povo do Ricardo pagar um resgate imenso para o Ricardo ser solto, principalmente porque ele já tá tendo problemas na Inglaterra com o rei John, que ele ficou no lugar dele. A França já começou com escaramuças e batalhas ali, porque o acordo era até enquanto o Ricardo estava na Terra Santa, beleza, mas ele estava voltando. Então o Ricardo acaba participando ainda durante muito tempo da vida dele de várias batalhas, várias contendas ali contra a França. E ele vai morrer de uma flecha que foi envenenada e que acabou gangrenando ali um ferimento que ele tinha. E ele acaba morrendo em batalha contra um castelo de pouca importância estratégica, mas era o jeito de Ricardo. Ele estava fazendo ali uma revista das suas tropas, acabou recebendo essa flechada e morreu dessa forma, aí um dos maiores heróis cristãos que rivalizava com o grande Saladino durante a Terceira Cruzada. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado da história até aqui da Terceira Cruzada, esse resumo das cruzadas. No próximo vídeo nós vamos falar das outras todas cruzadas, da quarta em diante, e aí a gente vai trazer um resumo delas todas. Elas não foram tão importantes quanto a primeira, a segunda e a terceira, no sentido de grandiosidade, mas elas têm uma importância muito grande o desenrolar histórico do que elas causam. Então a gente vai falar dessas cruzadas no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo da nossa série de cruzadas, fechando essa série, para que a gente possa falar dos templários, dos hospitalários, dos teutônicos, das grandes navegações. Então até lá e eu vejo vocês no próximo vídeo.